principais, é, a família dos lubrificantes que a gente. As famílias são aquelas, né? Dos lubrificantes gasosos, dos lubrificantes fluidos, dos gasosos, dos animais, enfim. A família de lubrificantes, ela, e os sólidos, né? Não podemos esquecer. Elas, todos os lubrificantes que conhecemos, eles derivam de alguma dessas famílias aí, né? Só que existem algumas características que são comuns em todas essas famílias, e tem algumas outras que são específicas de uma determinada família. Então é interessante nós verificarmos quais seriam essas principais propriedades para serem avaliadas, né? Então, a gente tem aqui uma série de propriedades. A cor do lubrificante, a aparência, o cheiro, né, o odor que tem, a densidade que tem, a viscosidade, o índice de viscosidade que difere dessa outra propriedade, são duas propriedades diferentes, o ponto do fulgor e o ponto de fluidez, né, também são propriedades diferentes, a demulsibilidade, o teor de cinzas, a facilidade ou não de gerar espumas, e a facilidade com ele se corrói, principalmente em peças não metálicas ou derivadas de cobre ou da família do cobre, né? Cobre, latão e derivados, e também as características que o lubrificante tem de resistir a extremas pressões e avaliar se ele é ácido ou se ele é básico. Então, essas propriedades, elas, a grande maioria está presente em todas as famílias, né? Mas algumas a gente destaca melhor em algum tipo de família de lubrificante. Então, a primeira, que é bem simples, é a própria característica visual que o lubrificante tem, que é a cor, né? Que é, inclusive, um método muito simples, né? Você coloca ali uma amostra contra uma luz e um vidro padrão, e aí você tem aqui uma padronização de cores do método, né? Método da ASTM, e aí você, a cor, 1,5, vai até a escala de 8, né? Então, a ideia da cor é uma propriedade característica do processo de fabricação daquele lubrificante. Então, ele fabricado, ele tem um padrão de cor, uma dessas cores aqui padronizadas. E uma vez que identificado, começa a trabalhar, começa a funcionar, e eu posso verificar se essa cor foi ou não alterada em relação a uma cor padrão de produção do lubrificante. Então, é uma propriedade bem característica desse lubrificante e que pode ser tranquilamente atestada, verificada. A outra, a outra propriedade é a densidade. Basicamente, a gente, como é um produto, né? Densidade é o peso dividido pela massa, né? Então, você acaba conhecendo se o óleo é mais ou menos denso exatamente pela capacidade de eu conseguir penetrar ou afundar um determinado sensor para saber se o óleo é menos ou mais denso, né? A
figurinha que está sendo mostrada aí, quando o óleo tem uma densidade menor, eu consigo colocar aqui ó, o, o modelo, o sensor que eu estou colocando, eu consigo ir até o final do, dessa vidraçaria química, né, com óleo aqui dentro, ele consegue penetrar até o máximo. Isso é uma densidade, é porque ele só consegue fazer isso porque esse óleo tem a menor densidade. O óleo de maior densidade, ele pode até tentar, né, aprofundar este sensor, mas o óleo é muito denso e ele não deixa que possa avançar. E, comparativamente com os outros dois, esse seria o de densidade menor. Ou seja, essa propriedade de densidade, ela é característica do líquido, né? Do líquido que está sendo manuseado. Então, se a gente olhar ali nessa tabelinha que está sendo colocado, o petróleo bruto, por exemplo, tem uma densidade de 850 quilogramas metro cúbico, né? Já alguns produtos do petróleo já possuem uma densidade um pouco menor, querosene, etanol, acetona, gasolina, né? O benzeno são produtos que são frações do petróleo e que já têm uma densidade bem menor do que o petróleo bruto. Se a gente comparativamente ter a água ou mesmo a água do mar como parâmetro, né, os valores são bem maiores. Então, a ideia de conhecer a densidade me dá uma ideia se o óleo lubrificante que está sendo utilizado é ou mais ou menos resistente, né? Mais ou menos pesado. E isso é uma propriedade característica do tipo de óleo que está sendo utilizado. Aqui nós vamos encontrar uma propriedade que talvez seja uma das mais importantes dos óleos lubrificantes, que é a viscosidade. Então, na verdade, a viscosidade nada mais é que a resistência que o fluido tem ao escoamento, ao próprio escoamento, né? Se você pega esse fluido e tenta escoar ele vai ter mais ou menos resistência para escoar, e isso é chamado de viscosidade, né? Então lá tem o fluxo, o fluido A, né? Ele é o fluido A, ou o fluido A, ele é menos viscoso que o fluido B. O fluido B é mais viscoso, então por quê? Ele tem mais resistência para fluir, né? E o fluido A tem menos resistência, então o fluido B ele é mais viscoso que o fluido A. A gente pode ver isso, eu acho que eu consigo mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo trazer só um pouquinho que eu já mostro para vocês. Eu acho que ainda está aqui. Está sim. Bom. Vamos ver se... Isso é uma filmagem pequena, mas ela tenta mostrar bem essa questão da viscosidade. Eu vou ter aqui 5 fluidos com viscosidades diferentes, né? Eles vão ser virados
e nós vamos perceber essa questão da resistência ao fluido, a resistência ao escoamento, de característica de cada um desses fluidos. Bom, o que vem a ser viscosidade? Viscosidade é a propriedade do fluido que está relacionada com a maior ou menor facilidade de escoamento desse fluido. Então, quanto maior a viscosidade, mais difícil ele escoa. Quanto menor a viscosidade, mais fácil ele escoa. Então, aqui a gente tem um vídeo, por exemplo, onde nós temos aí o fluido de 1 a 5. O fluido 1 é o fluido que tem a menor viscosidade. E aí a viscosidade vai aumentando conforme o número vai aumentando. Então, o fluido 2 tem a viscosidade maior que 1, o 3 maior que 2, e assim por diante. Veja que aqui cada um desses fluidos ele tem uma dificuldade, ou ele demora mais para escoar. Isso é a chamada viscosidade dinâmica, que vem da experiência da lei de Newton da viscosidade. Então, ele vem da experiência de Newton, e Newton, da lei de Newton da viscosidade é a propriedade que traz a proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e a variação da velocidade com relação à variação de uma distância. Normalmente a gente... Bom, deu para perceber, eu acho, né? Um exemplo bem simples ali sobre essa questão aí dessa questão da viscosidade. Vamos voltar ali para a nossa telinha. Tá, então, essa dificuldade ou essa resistência que eu meço que esse óleo tem ou não em escoar, então isso é viscosidade, e normalmente ela é medida a uma temperatura padrão, né? Então é uma viscosidade medida a 40 graus Celsius. Por quê? Porque tem outras, né? Esse aqui é o viscosímetro, que é utilizado para captar, né? Então aqui tem a marca do início do tempo e a marca do fim, e aí então ele, pelo cronômetro, então ele capta qual foi a velocidade, ele calcula com a velocidade em relação da distância que foi percorrida. Então, é a viscosidade cinemática medida pelo volume do líquido sob a ação da gravidade, né? E aqui essa unidade normalmente é medida em centistokes, que dá mais ou menos milímetros quadrados, não, equivale à mesma coisa de milímetros quadrados por segundo, né? Então esse padrão é o que é definido nos laboratórios. Os viscosímetros, eles são, todos têm a mesma maneira de você medir. Existem vários cálculos de viscosidade, aí sim, né, a maneira de se medir, cada um deles tem um padrão. A unidade do sistema internacional, como ele está falando aqui, deixa eu só voltar, o sistema métrico internacional é centistokes, né? E você encontra ainda outros sistemas, como o sistema Sable segundo universal ou o sistema Engler, que são outras maneiras de calcular a viscosidade, né? Existem escalas que comparam, né, a viscosidade cinemática, que é do sistema métrico internacional, com as demais escalas que são utilizadas. Por que isso? Porque existem alguns padrões que são já internacionalmente utilizados e cuja a medição de viscosidade é pelo método Sable, outros pelo método Redwood ou o método Engler, né? Então, o sistema métrico internacional é cinemática.
Então, para que facilite essa conversão, a gente tem essa tabelinha que nada mais é do que resultado do cálculo de conversão de uma unidade, de um sistema de unidade para outro. Né? Bom, junto com a propriedade da viscosidade, que é uma propriedade muito importante aí na questão dos lubrificantes, vocês têm aí o índice de viscosidade, ou também chamado de IV. A ideia do IV é avaliar quanto que essa viscosidade ela varia com a questão da temperatura. A gente viu que as medições de viscosidade elas são feitas a uma determinada temperatura padrão. 40 graus Celsius, algumas são em 100 graus, 100 graus Celsius, né? No nosso caso, Sistema Métrico Internacional, 100 Stoke, 40 graus Celsius. Mas quanto que essa viscosidade que foi medida e calculada com 40 graus Celsius, se eu coloco numa máquina aí que trabalha, por exemplo, a 80, a 90 graus Celsius, quanto que aquele valor de 100 Stoke que ele varia? Então, o que mede essa variação é justamente o índice de viscosidade, né? Ele é que vai identificar como que essa viscosidade está variando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um exemplo, né? Esse valor aqui corresponde à viscosidade. Quanto que o óleo está tentando, né, escoar e tem uma resistência dele. Em 20 graus, olha, esse valor ficou mais ou menos parecido quando eu também tive uma medição a 100 graus, ou seja, esse valor da viscosidade ficou muito parecida, tanto em 20 quanto em 100 graus. Então, essa propriedade, né, do IV, chamada de índice de viscosidade, ele dá para nós uma ideia de quanto que está variando essa viscosidade. E quanto mais alto for esse valor do IV, mais estável a viscosidade do produto, né? Então, mesmo que eu tenha para que eu tenha viscosidades mais precisas, esse óleo precisa ter um IV mais alto. Então, óleos com IV mais altos são melhores para suportar a variação de temperatura. Pô, isso é importante, isso é muito importante. Né? Se você comprar um óleo lubrificante que tem um valor de viscosidade, mas tem um IV muito baixo, né? Se você tiver um IV muito baixo, ele observa aqui, ó. Se ele tiver um IV muito baixo, a variação de temperatura ele não vai manter o valor da viscosidade, né? Esse valor da viscosidade aqui, ó, ele só vai ser mantido, a variação vai ser muito pequena se o valor desse V for alto, for um valor alto. Né? Se ele for um valor baixo, a tendência é que ele tenha valores de viscosidade não muito constantes, e isso pode ser prejudicial para determinado tipo de aplicação do lubrificante. Né? Isso pode ser prejudicial. Uma outra propriedade bastante importante, essa é bem lógica, né? O ponto de fulgor é aquela temperatura de que quando você aquece ou sujeita o lubrificante a um calor tal de que seja suficiente começar a inflamar, né? Calor a lubrificante vai gerar a gente chama aí de um flash, né? Vai dar um pequeno flash, e isso aí é chamado de ponto de fulgor, ou seja, é primeiro indício de que ele vai
aquecer, né? Vai se inflamar, devido ao calor, vai ficar inflamável e pode pegar fogo. Então, esse ponto é chamado de ponto de fulgor, né? Ou também chamado de flashpoint, porque a partir daquele ponto ele já tem totais condições de se inflamar. E a gente não quer, né? Imagina, vou usar um lubrificante numa máquina e eu vou usar próximo ao ponto de fulgor ou ao flashpoint. Obviamente que eu corro o risco de que essa máquina venha pegar fogo, né? Então eu não posso jamais sujeitar esse lubrificante a uma condição tal que possa realmente colocar ao meu equipamento, a minha máquina, em condição de risco, né? Isso é uma situação perigosa, né? Bom, a outra questão interessante é o oposto disso, né? Uma outra propriedade em que ela já corresponde à menor temperatura, que esse lubrificante, quando submetido a um processo inverso, agora aqui ele vai se resfriar, né? Agora eu vou colocar ele de uma forma com baixas temperaturas, sujeito a situações com valores negativos, né, de temperatura, e eu vou verificar qual é o valor mínimo que ele ainda consegue escoar, que ele ainda consegue fluir, né, e manter essas características. Então, essa propriedade é chamada de ponto de fluidez. Então, diferentemente do nosso anterior, essa temperatura é aquela que eu não quero chegar, porque se chegar, eu corro o risco de inflamar. Essa daqui é aquela temperatura que é a mínima que eu posso trabalhar com o óleo em baixa temperatura, numa situação tal de que ele ainda consegue fluir. Menos que essa temperatura, aí ele não tem condições mais e aí corre o risco de congelar. Então, isso é uma propriedade bem característica para situações onde estou exposto aí a baixas temperaturas, né? É bem diferente do processo da característica anterior. Ok? Então, tá. Seguindo, a outra propriedade, essa é uma propriedade também muito importante que um lubrificante pode ter, é a capacidade de não formar emulsões ou capacidade de separar, né? Aqui aparece aqui umas ampolas químicas, umas vidraçarias químicas com medições, e aí você consegue ver aqui, né? A ideia principal aqui é o azul representa água misturada com óleo, né? Então, aqui nesse primeiro frasco representado, o óleo se separou totalmente da água. O óleo é menos denso, né? Então, ele vai subir. A água é mais densa, vai descer, né? Essa outra aqui também, né? Bem parecida, se bem que ele já tem aqui uma mistura, um marrom mais escuro, que corresponde já a uma emulsão formada entre água e óleo. Aqui já tem uma mistura quase que total, mas eu ainda consigo
perceber três camadas diferentes: a da água, a do óleo e a da emulsão que foi formada, né? E aqui no frasco 2 eu já tenho o óleo totalmente misturado na água, formando o que a gente chama aí de emulsão, né? Ou seja, então é importante saber para alguns óleos qual esse valor aí que eu posso ter dentro do volume de óleo, quanto de água, por exemplo, eu posso ter, né? Tem situações que eu não posso ter nada de água, né? Há aplicações que são impossível trabalhar com 0,1% de água, já é um valor altíssimo, né? Pode gerar, pode oxidar, pode ter um prejuízo de desempenho, inclusive. Então, eu preciso escolher óleos que tenha essa capacidade de separar bem o óleo da água, né? Ou, melhor dizendo, né, para não gerar confusão, mais, se bem que separar é importante também, porque eu tenho equipamentos para tirar a água separadamente. Mas o que é mais perigoso é não formar a emulsão, porque a emulsão é mais difícil de você separar. Se o óleo está misturado na água, ele já está saturado, e aí eu não tenho mais como separar isso. Se eu tenho níveis separados, ainda tenho chance de poder tirar essa água, porque ela está bem separada do óleo, não gerou nenhuma emulsão. A partir do momento que gerou uma emulsão, eu já tenho dificuldade em desassociar essa água do óleo, né? Uma outra coisa também importante para alguns tipos de lubrificante é quantidade de cinzas está presente no óleo. Na verdade, aqui a gente tem que entender que a cinza é um resultado, é um resíduo de algum tipo de combustão que aconteceu dentro do lubrificante, né? Ou seja, algum tipo de composto metálico no óleo, ou mesmo solúvel em água, ou outros materiais, mesmo como poeira ou mesmo ferrugem, alguma coisa que estava em suspensão e passou por um processo de aquecimento, aqueceu tanto que queimou e gerou um resíduo dessa combustão interna. E isso aparece sob forma de cinzas. Mas gera cinzas? Me geram. Né? Parecida com dessa figura aí mesmo. Não, exatamente. Você pode verificar isso em exame de ferrografia ou mesmo em análise físico-química, você consegue perceber que a partícula é resultante de alguma combustão, porque é basicamente cinza. E para alguns tipos de lubrificante, para algumas aplicações, isso é impossível. A gente vai, umas aplicações mais usáveis disso aqui, onde isso ocorre bastante, é o próprio os óleos automotivos, né? A combustão no carro, você troca o óleo periodicamente, dependendo do teu tipo de óleo que você está usando, se base mineral ou base sintética, ou totalmente sintético. Em função disso, você tem uma vida útil que esse óleo é garantido, mas a partir daquele momento você precisa trocar, porque ele pode gerar várias consequências e aí ter o prejuízo. Uma delas é justamente isso. Ela pode aparecer bastante resíduos, teor de cinzas, ou mesmo carbono chega a ser resíduo,
E isso pode ser prejudicial para o motor do carro, né? Uma outra propriedade também importante, característica dos lubrificantes, é a questão da corrosão em lâmina de cobre. Esse também é um outro. A maioria desses exames são todos norma ASTM, né? American Society Test Materials é um método padrão americano que tem um equivalente à BNT, né? Todos, a BNT copia basicamente as normas da STM, com algumas pequenas variações, né? Ou norma ISO, depende, né? Mas esse padrão, basicamente, é você pegar uma lâmina de cobre e mergulhar ela sobre o lubrificante. Se fica isso totalmente corroído. Então, traduzindo aqui para nós, né, um A é uma superfície praticamente cobre. Não há nenhum tipo de mancha na superfície da lâmina de cobre, né? A um B, você já percebe um leve manchamento, né? A 2A, a 2B, até a 2E, né? Toda essa faixa aqui é o que a gente chama de um manchamento moderado, com diversas variações, mas todas elas são já indicando que houve algum tipo de ataque, principalmente peças de cobre ou peças de latão ou derivado de cobre de latão que tem dentro da máquina, principalmente. E por que a gente usou o cobre e o latão, professor? É porque elas são mais sensíveis, né? O aço resiste mais, mas certamente a corrosão que vai estar numa superfície de cobre, sem dúvida vai estar também atacando uma superfície de aço, né? Mas como o cobre é o mais sensível, é utilizado então como padrão para fazer essas comparações. O fato é que 3A, 3B, 4A, 4C, ou seja, se eu pegar uma coloração dessa de uma lâmina de cobre, eu, sem dúvida, o ensaio vai me afirmar, me dar condições de afirmar que eu tenho corrosão dentro da máquina. E aí, se eu tiver peças de cobre ou derivados, ou de latão, ou ligas, sem dúvida estou correndo um grande risco aí de contaminação na minha máquina. Então, essa é uma outra propriedade que deve ser verificada em lubrificante. A outra propriedade também, que é extremamente importante, é essa questão da extrema pressão. É óbvio, o lubrificante eu vou colocar entre duas superfícies. Ele está lá para isso, para resistir, para aguentar a pressão de uma superfície sobre a outra e fazer o trabalho de lubrificação, reduzir o atrito. Sim, mas isso é uma propriedade que todo lubrificante tem que ter. Mas acontece que eu tenho, às vezes, situações de trabalho bastante pesadas, né? Eu tenho pressões de trabalho, e o caso das engrenagens é um caso, que é o atrito de rolamento, né? Atrito de deslizamento, desculpa, né? E esse tipo de deslizamento, né, superfície, apesar de ser contato pontual, mas o fato de estar deslizando uma superfície sobre a outra causa aí pressões elevadíssimas. E se o lubrificante não
tiver condições de suportar essas pressões, ele não consegue manter o filme lubrificante, ele vai se espalhar, vai deixar de fazer a função de separação e de lubrificação, de diminuição do atrito, e como consequência eu vou ter desgaste, né? Então, a ideia dessa propriedade é fazer testes no lubrificante específico para aquela aplicação que tem essa necessidade. Nem todas as aplicações têm essa necessidade de aguentar extrema pressão, mas para algumas aplicações, e redutores de engrenagem é uma, né? Eu tenho, então, condições de testar, e aqui tem alguns ensaios, na verdade, tem mais, 4, 5 ou 6 ensaios que podem aferir essa pressão. Um primeiro chamado de teste em Tinken, onde é colocada uma carga, né, colocado um lubrificante entre um rolo e uma placa, né, e aí é aplicada uma carga que está sendo acompanhada e medida por equipamento, e essa carga vai sendo aumentada e vai se verificando até quando essa película se mantém, né? Isso vai atingir um valor, e esse valor vai representar qual é a capacidade desse lubrificante em resistir a essa pressão. Da mesma forma, é o teste das 4 esferas, ou também chamado de four-ball, né? Eu coloco a carga sobre a esfera, que está colocada aqui na parte superior, ela é apoiada nas outras 3, e o lubrificante fica aqui no meio, né, para que possa servir de filme, né, para separar essa superfície. Mas à medida que eu vou colocando carga, aumentando essa carga, aumentando essa força, as esferas vão tentando se tocar cada vez mais, a tal ponto que pode chegar a marcar, né? O lubrificante não resiste, e aí eu posso ter marcações de contato de uma esfera com a outra, né? Claro que isso aqui está trabalhando, né? Está girando. Então eu tenho essa situação de trabalho. E aí eu consigo, depois que desligar a máquina de teste, verificar quantos indentamentos, quantas marcas foram feitas, e por aí eu consigo saber, né, tabela, saber qual é o valor máximo de pressão que esse lubrificante que foi testado resiste. São 2 exemplos, né? Existem vários outros, modelo FZK, né? Tem outros testes que a finalidade é a mesma, é apurar a capacidade que o lubrificante tem de resistir à pressão, né? Bom, e nós temos aqui também um outro indicador muito importante, só um pouquinho. O primeiro é o índice de acidez, aquele que mede quanto ácido está o meu lubrificante. Obviamente que isso é medido, né? Uma solução aí de hidróxido de potássio. Isso é misturado, e isso daí é apurado por uma escala e é medido para ver que, com essa reação, qual é o valor encontrado, e isso equivale ao nível de acidez que está dentro desse lubrificante. Então, todo lubrificante tem um nível, um valor aceitável, que é um indício de que vai afetar ou não partes dentro da máquina, retentores,
partes de vedações ou outras partes da máquina, cobre, latão, ou seja, partes mais vulneráveis dentro da máquina para um óleo, por exemplo, que esteja circulando e que esteja ácido. Uma situação ácida é uma situação extremamente complicada para um lubrificante. Por outro lado, né, eu também posso avaliar quanto de bases, de basicidade, né? Ou seja, por um lado ácido, por um lado básico, quanto de alcalinidade eu tenho no meu óleo ou no meu lubrificante, né? Que faz com que eu também possa misturar uma solução, agora com cloreto de hidrogênio, né? E aí eu posso misturar isso, né? Acrescentar isso na amostra de óleo, misturar, e aí eu posso medir quanto de basicidade eu tenho no meu óleo. Ou seja, os dois lados são situações extremas. Um óleo muito ácido, eu vou ter problema bastante de somente contaminação, problema de ataque à parte da máquina, e também, por outro lado, se ele for muito básico, ele não vai cumprir a função que tem que cumprir, e, além do mais, ele pode não atuar, né, juntamente com os compostos ácidos, e aí não tem a função de neutralizar o lubrificante, a função do lubrificante dentro da máquina. Então eu corro o risco nos dois lados, muito ácido ou muito básico é prejudicial, né?